Fala, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos escutando nesse exato momento. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, com o cachorro e tudo latindo aqui, ao bom e velho Quebrando as Linhas. Como vocês estão, hein? Nós estamos muito felizes em retomar esse que é o nosso querido podcast, né? A gente tem muito carinho de fazer esses episódios, conhecer gente bacana e trocar muita ideia e aprender mais do que nunca. E eu tô aqui mais uma vez com o Gabriel Bonafina, meu parceiro. Simbora, Gabriel. Vamos embora, Cláudio. Isso aí, vamos embora. Pode então avisar, viu? Pode avisar para o seu amigo, compartilhar que o Quebrando as Linhas está de volta. E se você quiser aprender junto com a gente sobre o mercado, né? E nós aqui também aprendemos com os episódios, então é muito bacana. Venha-se embora que esse ano vai ser cheio de novidade, vai ser cheio de conteúdo aqui, sempre prezando pelo um conteúdo de qualidade para vocês. E para esse primeiro episódio do ano, estamos testando um novo formato que vamos trazer em outras oportunidades também. E eu vou deixar para o Claudio explicar um pouquinho esse novo formato. É isso aí. Esse formato vai ser um pouco mais curto, né? E mais pessoal, né? A gente vai trazer algumas percepções, algumas ideias, pontos de vista pessoais nossos. E vai ser apenas comigo e Gabriel aqui. E você, ouvinte, você pode participar com a gente, né? Trazendo o seu ponto de vista para o debate nas formas que a gente tem para você participar e sempre abordando temáticas do nosso mercado, trazendo algum questionamento, provocação ou uma notícia quente, né? E debatendo, trocando ideia. Isso aí, Cláudio. E hoje vamos falar um pouquinho, né, sobre a experiência de consumo no esporte e a relação com a transmissão esportiva. Então, esse novo momento que estamos vivendo nesse quesito, né, das transmissões esportivas, diversificando, a experiência de consumo mudou bastante nos últimos anos e aí veio a pandemia. Enfim, temos um bocadinho para conversar. Óbvio que não vai dar para abordarmos tudo hoje, porque esse é um episódio mais curtinho, mais pequeno e isso é uma discussão que dá pano para muita manga. Mas vamos tentar abordar alguns pontos principais e trocar uma ideia aqui. E aí a gente continua com vocês nas redes sociais ou onde quer que vocês queiram continuar esse debate com a gente. É isso aí. Vamos lá. É... Por onde a gente começa, Gabriel? Se você quiser dar o pontapé aí, fica à vontade. Vamos lá. Na verdade, eu quero começar perguntando como é a tua experiência de consumo esportivo hoje em dia, Cláudio. E aí, claro, eu vou contar da minha também, né? E a gente vai trocando uma ideia. Eu queria saber como é a tua experiência quando vai para um estádio, para um ginásio, para uma quadra, é, ou quando está acompanhando a transmissão? O que é que tu busca ali? O que é um diferencial para você? E o que te retém a atenção? Eu acho que esses são alguns pontos bem importantes para começar a entender um pouquinho do consumo esportivo. Obviamente que uma perspectiva bem individual, a sua perspectiva, e mas aí a gente traz aqui para o debate. Bom, vamos lá. Eu tenho 35 anos de idade e comecei a ir ao estádio de futebol com meu pai muito cedo. Eu acho que eu tinha o quê? Muito cedo, entre aspas, né? Na verdade, tem a história que meu pai me levou para um jogo de seleção brasileira com menos de 3 anos de idade, criança de colo mesmo. Ele me levou para ver um jogo do Brasil aqui no estado do Arruda, né? Já que a gente fala de Recife, a gente vai trazer um pouquinho dessa perspectiva. Mas a minha lembrança de estádio, eu acho que eu tinha uns 8 9 anos, quando eu fui a primeira vez para o estádio. E eu lembro que uma das
dos detalhes mais interessantes, assim, foi que a gente chegou bem tarde no estádio, né? Eu sou alvirrubro, torço pro Náutico, e fui ao estádio dos Aflitos, junto com meu pai. E a gente chegou bem tarde, o jogo já tinha começado. E eu ainda lembro que quando a gente chegou, passou na catraca, tudo mais, estava entrando no estádio, saiu o gol. E aquilo foi um. Eu não vi o gol, mas escutar a torcida gritar o gol foi uma emoção diferente. Né? Foi uma sensação tipo, caraca, que massa, assim, tipo, uma coisa que eu nunca tinha estado, né? Eu nunca tinha sentido de fato e me deixou mais curioso para ver tipo, para ver um gol, né? E fazer parte daquilo ali. Então, eu lembro que o Náutico ganhou, graças a Deus, e a gente seguiu no estádio, assistindo a partida e tendo toda aquela experiência que os anos 90 oferecia, né? Que era um estádio um pouco mais acanhado, sentar no bom e velho cimento quente e ver acompanhar os jogos tinha muito aquela coisa de paixão pelo e sem uma noção, né? Sem um diferencial de conforto, sabe? Eu acho que tem um pouco disso, pelo menos para naquele tempo. E desde então comecei a nutrir esse interesse pelo futebol, tentando até me tornar atleta, mas não deu não. Aí, tipo, continuei indo aos jogos depois de um tempo. Depois você começa a ir sozinho, né? E vivenciar o esporte de outra forma. Você tem as fases, né? Sei lá, as fases que você gosta de estar ali perto da torcida organizada. Tem as fases que você gosta de assistir o jogo caladinho ali. Eu acho que você vai conhecendo, se habituando com o estádio e aquilo ali vai se tornando uma parte, como eu posso dizer, uma parte, uma extensão de casa, né? Mas aí, com os tempos passando, né, com os anos passando, na verdade, veio a Copa do Mundo e aí a gente teve a Arena de Pernambuco e um ponto de vista totalmente diferente do que é até a experiência esportiva, assim, para falar a verdade, isso foi um momento de disrupção para mim, principalmente para me interessar pela gestão esportiva, pelo marketing esportivo e também como torcedor, como consumidor de esporte, né? Eu acho que para muita gente pode ter sido isso, ou então você ter esse ponto de vista totalmente diferente, né? Essa antítese de termos uma estrutura super confortável, né? E ao mesmo tempo, quando a gente volta para casa, a gente volta com uma estrutura que está bem aquém daquilo que a gente gostaria. E aí a gente fica naquela sensação de que poderia ser, sabe? Eu E é. acho. Diga lá. é, Desculpa aí interromper, Claudio. Eu acho interessante isso, principalmente relacionado à experiência e tudo. Eu acho que tu falou foi bem bacana, bem. Eu acho que dá para elucidar bem, sabe? Eu tenho a impressão de que a experiência, pelo menos experiências anteriores, tem muito de uma nostalgia, muito de memórias afetivas, sabe? De você estar com um parente, com, sei, um amigo, que seja num momento de extrema felicidade, né? Esperamos que de extrema felicidade ali no estádio ou em algum outro equipamento esportivo. Só que aí quando você
você cai na realidade e você vê que aquilo ali já passou, sabe? Pelo menos eu tô falando sobre a minha perspectiva, não tem como voltar como era antes. Tem coisas que não se volta, sabe? E, e você também já mudou enquanto pessoa. Você não quer mais ser tratado de uma forma como era tratado antigamente, sabe? É, que é algo que é bem recorrente aqui, né, onde nós estamos, que é Pernambuco, que é os estádios pararam muito no tempo, por mais que eles pintem, que eles façam algumas manutenções, mas ainda existem muitas carências a se corrigir. E o consumo hoje em dia é muito diferente do consumo antigamente, né? Quando eu ia enquanto criança para o estádio, eu não ligava para muita coisa. Eu ia porque eu queria vivenciar aquilo, vivenciar aquela emoção, como tu falou. Eu queria ver meu time vencer, eu queria cantar, eu queria. Mas você vai ficando mais velho, você não vai mais, sabe? Você não quer só isso. Você quer também conforto, você quer se sentir bem ali, e não só ali, que eu acho que a experiência é uma coisa que a gente conversou com o Kleber, que era o gestor da Arena de Pernambuco, né? É, a experiência começa desde quando você sai de casa, né? Então, a experiência não começa nos entornos do estádio, a experiência começa se vai ter transporte para você chegar naquele local, se você vai ter segurança para chegar naquele local. E aí eu vou até trazer um exemplo do jogo do Náutico, que aconteceu ontem, se não me engano, foi, Cláudio? Em que teve Isso. brigas nos arredores do estádio e isso não é nenhuma novidade, né? Assim, e brigas envolvendo torcidas que nem estava no jogo, assim, não que justifique se ela tivesse, mas não envolvia o time dela, sabe? E aí eu fico imaginando, poxa vida, qual experiência a pessoa quer ter? Porque eu particularmente não me sinto mais disposto a ir para um jogo e ter que levar corrida de torcedor, de policial, de ter um desconforto, de não ter um espaço adequado para assistir o jogo, sabe? Você vai mudando a forma como você consome. Eu acho isso muito interessante. Eu, particularmente, eu tenho tenho uma história muito boa aqui em relação a isso. Se você está ouvindo esse podcast no dia que saiu no ar, no caso, o jogo do Náutico foi no dia 26 contra o Campinense pela Copa do Nordeste e houveram problemas com torcidas organizadas. É um mal que infelizmente a gente não consegue combater. Na verdade, não é uma coisa que a gente não consegue erradicar, né? O governo tenta combater, mas é difícil. Enfim, parece uma cobra de várias cabeças que você corta e outras cabeças nascem. Mas enfim, eu tenho uma história boa, entre aspas, né? De experiência. Esse sábado passado foi a estreia do Náutico no Pernambucano e eu fui com um amigo meu pra gente. É, fomos pro jogo e aqui em Pernambuco a gente está com muitas restrições em relação aos eventos em geral e o esporte não ficou por de fora, né? Os estádios sofreram uma grande um corte muito grande aqui do para o recebimento de público, né? E aí a gente é, foi para o jogo, mas antes a gente tinha que fazer o teste conforme a regra ela foi aplicada, né? Então a gente precisava fazer um teste de coronavírus, né? O teste do Covid normal, que é aquele do cotonetezinho e tal. Foram disponibilizados 1.000 testes pelo governo, só que tinha uma fila enorme antes do jogo começar e pouquíssimas pessoas fazendo o teste. Eu não culpo
totalmente o governo, porque eles disponibilizam quem eles podem, né, para fazer o teste, para fazer a coleta do, dos exames, né, poder fazer as testagens de forma correta, mas o clube, por exemplo, foi altamente desorganizado em relação a isso, porque eu particularmente passei 2 horas e 30 numa fila, num solzinho de 1 hora da tarde, que aqui em Recife não é muito friozinho, não, né? E, tipo, a gente passou esse tempão para fazer um exame que, poxa, foi 15 minutos de tempo da coleta até o resultado. Então, já foi uma coisa que me deixou mais chateado com essa questão de experiência, né? A experiência do fã, a experiência do torcedor. Enfim, foi uma experiência muito desagradável, principalmente porque a gente vive num cenário pandêmico, a gente tinha um aglomerado de pessoas, a gente tinha a oportunidade de fazer o teste, foi um ponto positivo disso tudo, né? Mas, em compensação, a gente teve, além de toda essa demora, a gente teve é, que está aglomerado, tivemos os problemas de educação brasileira, né? Infelizmente, a gente tem muito disso. As pessoas querendo furar fila, pessoas querendo passar na frente, ou então fazer aquela boa velha zoada para ver se conseguia passar na frente, enfim, coisa que a gente vê no dia a dia, e no futebol não é diferente, no esporte não é diferente, felizmente. Então eu acredito que isso me trouxe uma experiência diferente, uma experiência que não me dá interesse de voltar, na verdade. Eu passei 2 anos sem ir para o estádio, claro, quase um ano sem jogos dentro, sem torcedores, né, nos estádios, mas depois dessa experiência, eu não sei se me interessa muito de voltar, principalmente porque a gente tem outras formas de consumir, né? E isso são coisas que a gente precisa pensar, né? Como receber o público, mas também como distribuir bem o esporte. Eu acho que Eu acho eu falei que muito. Fala aí, Gabriel. eu acho que o que se precisa pensar é que a paixão já não é mais suficiente para para se reter o público, sabe? Ah, óbvio, isso é muito relativo. Por exemplo, tem time que está numa fase espetacular e vai lotar o estádio. Tem time que tem a torcida que é apaixonada e vai independente de sol ou chuva, mas isso não é uma regra, isso não é uma condição sine qua non, né, como dizem. Eu acho que é importante pensar e rever essa questão da experiência, do conforto, sob a ótica de quem está promovendo isso, né? Tipo, os clubes, federações, o que quer que seja. Porque a partir do momento que a gente experimenta outras formas de consumo também, a meu ver, se tornam concorrentes, sabe? Não só concorrentes no meio esportivo, mas concorrentes de tudo, né? Aquela frase batida do CEO do Liverpool, que o Liverpool não concorre com os outros times, ele concorre pela atenção do fã. Então, se você não oferecer o melhor que você pode para esse fã, pode ser que esse fã deixe de ir para o jogo para se divertir fazendo outra coisa, para assistir uma série, para, não sei,
para fazer alguma outra coisa, sabe? E isso é muito interessante porque envolve não só a questão da experiência em loco, mas também a experiência de casa, né? Que já é diferente. Você já tem um conforto maior de estar em casa. Óbvio que não é tão racional assim. Muitas vezes você quer ir para o estádio. Você quer estar ali presente naquela atmosfera para acompanhar o seu time, enfim. Mas a experiência das transmissões também é importante, sabe? Isso é que é legal. Essa questão de experiência, de transmissão esportiva, não é algo que é imutável, que não muda, ou que dessa forma hoje em dia e vai continuar assim. Não. É algo bem maleável e que mudou bastante com o tempo, né? Eu vou trazer pelo menos minha experiência pessoal, que eu acompanhava muitos jogos, assim, jogo quando eu não ia, em casa com meus primos, assistindo na TV, sentava no sofá, cada um, a gente assistia, ficava comentando e tal. Só que aí é aquela coisa, né? A experiência é algo muito particular e de cada pessoa, depende do seu humor, do seu tempo e do seu momento de vida também. Hoje em dia não tenho mais tanto. Tenho primos que moram fora. Eu assistia na casa da minha avó, já não tenho mais tanta facilidade para casa da minha avó, que ela mora mais longe. E meu consumo mudou completamente, sabe? E também até o acesso é diferente, porque na casa da minha avó tinha TV a cabo. Então você depende de outras formas, por exemplo, passar na TV aberta. O- E aí eu vou trazer aqui uma parte que tem sido muito legal também, que é a questão dos streamers, né? E eu vou jogar a bola para tu, Cláudio. O que é que tu acha desse movimento novo dos streamers, não novo, né? Mas novo de estar se conectando com o esporte de um modo geral, não só o futebol, né? Mas como é que tu vê isso? Essa questão dos streamers estarem passando jogos, estarem promovendo os campeonatos, né? Eu particularmente, eu achei uma evolução, né, do mercado, do esporte, do futebol, né, já que o futebol ele tá dando esse pontapé, né. Eu particularmente eu não era tão ferrenho, é, consumidor do streaming, mas eu acho que com o tempo a gente vai tendo que conhecer, né, outras plataformas, principalmente por a gente estar estudando, por a gente estar envolvido no mercado esportivo e a gente precisa se abrir e conhecer, né? E eu não conhecia a Twitch até, por exemplo, começar a ver o Nerdola Casimiro e me interessar pelo conteúdo dele. E comecei a observar que o público do futebol, e eu acredito que de todas as idades, né, que ele consegue juntar, não só a galera mais jovem, mas muita gente que é dessa faixa etária minha, com, consegue acompanhar e gosta do conteúdo dele. E o que eu acho E legal, Cláudio, desculpa te interromper, o que eu acho legal também é que não é que um. Eu acho que o que precisa ser visto, principalmente, é que não é que o Casimiro tá tirando audiência da TV. A TV é um conglomerado, as TVs são conglomerados de mídia, né? Elas uhum, vão ter o público delas ali, vão ter pessoas que consomem daquela forma, mas eu acho legal que Casimiro, Gaules e outros streamers, eles acrescentam uma nova forma para ver isso. É isso que eu acho muito legal, né? Esse modelo uhum, multiplataforma de você poder escolher se você quer ver na TV aberta, na TV fechada, se você quer ver no streamer. E eu acho que você amplia seu público. É bem bacana isso, sabe?
você não tira de um canto e joga para outro. E principalmente consegue segmentar, né? A gente sabe Isso. que os públicos que acompanham TV e streaming, por exemplo, por mais que em alguns momentos, como eu estava falando, a gente consegue misturar, eu via muita gente que é muito mais nova do que eu acompanhando as lives do Casimiro, por exemplo, mas a gente sabe que eu não sei se eu posso botar, mas eu acredito que mais de 50% daquele público é de uma geração acima da minha, em relação à idade, são um pouco mais jovens que eu, ou bem mais jovens que eu. Então, você consegue segmentar e trabalhar comercialmente focado naquele público, né? Então, esse também é um diferencial para quem diversifica a sua distribuição de mídia, sua distribuição de transmissão esportiva. Eu particularmente, a gente gosta da facilidade de poder assistir o jogo na TV, só que por um outro lado, eu vou falar de mim, eu praticamente não tenho assistido TV aberta. Eu tenho consumido muito mais os streamings, né, a Netflix, do Max da vida, e eu tenho consumido muito menos TV aberta. Eu acho que se eu paro para assistir TV aberta, eu acho que é coisa de 1 hora, 30 minutos às vezes, mas em compensação, os outros streams, as outras formas de consumir, a Twitch, por exemplo, eu tenho gostado bastante, tenho explorado bastante ali o aplicativo, né? Ano passado, por exemplo, eu assisti a transmissão do Gaules da Fórmula 1, ele já tinha feito a transmissão da NBA. Eu não tinha gostado muito, porque eu talvez não tinha caído no meu conceito, vamos dizer assim. Mas a transmissão da Fórmula 1, por exemplo, foi muito massa. Eu gostei bastante da transmissão da Fórmula 1 dele. Eu acredito que pela NBA ter sido uma primeira experiência dele com o esporte, eu acho que quando ele veio na Fórmula 1, ele veio de uma forma diferente e trouxe outros conteúdos. Foi massa, assim. Eu gostei bastante. Eu fiquei naquela de acompanhar na Band e acompanhar no Gaules. Não, vou ficar no Gaules mesmo, porque ficou muito legal, ficou bem dinâmico e foi diferente. E eu acho que é algo que vai continuar em franca evolução. A gente vai continuar vendo essa galera entregando conteúdo e entregando transmissões legais. Ontem mesmo, a transmissão do. Ontem, se você está acompanhando depois do dia 26, o Casimiro transmitiu o campeonato carioca e a última vez que eu cheguei a ver, eu realmente não acompanhei o jogo total, porque eu estava fazendo outra coisa. Mas a última vez que eu cheguei a dar uma olhada no canal, eles estavam com mais de 200 mil pessoas assistindo a um jogo do Flamengo contra a Portuguesa Carioca. Então, você vê a força dessa nova forma de consumir esporte, né? Está crescendo. A gente tem o acesso também, deu uma melhorada, né? O acesso à internet para o público, né? E eu acredito que isso aí é só o começo. Com certeza, com certeza. É só o começo, assim. É, eu acho que dá para trazer um paralelo com os podcasts e tudo mais, né? Porque eu acho que faz uns 3 ou 4 anos que dizem que é o ano do podcast no Brasil. Só que eu acho que é muito aquela questão de querer rotular as coisas, né? É um processo contínuo, né? Eu escuto podcast faz um bom tempo e você vê o crescimento
da mídia, você vê o crescimento do mercado em torno disso. E eu acho que vai acontecer algo parecido com esse mercado. Já vem acontecendo, na verdade, né? Que tem streamers e livecasters que são gigantes já nas plataformas e no público em geral. E eu acho que isso é muito bacana, sabe? Eu acho que é importante ter essa diversificação, porque se eu não gosto de certa forma de consumo, com certeza terão outras pessoas que vão gostar. E se isso agrega às transmissões ou agrega ao pacote de mídia, ao campeonato, né, enquanto multiplataforma, pô, é muito bacana você ter diversos tipos de públicos consumindo de diversas formas em diversas plataformas. Eu acho que quem faz muito bem isso, de uma forma muito legal, é, por exemplo, a La Liga e a NBA, principalmente, também, que trazem outras formas de você ver o mesmo jogo. E não digo outras formas em relação a streaming ou coisas do tipo, mas com dados durante a transmissão. Ou então a NBA traz muito a questão de câmeras diferenciadas, até dados de estatísticos detalhados para quem gosta de aposta, por exemplo. Então, eu acho que é isso, sabe? O consumo é infinito e ele dá uma infinidade de possibilidades. E eu acho que é importante isso, sabe? É importante você dar essa infinidade de possibilidades para poder reter esse público, porque como a gente falou antes, né? A concorrência dos esportes hoje em dia é muito maior do que era antigamente. O entretenimento sempre existiu, mas hoje em dia ele é pulverizado em todos os lugares, né? Na internet, na TV, qualquer lugar você pode ter uma infinidade de possibilidades de consumo, seja no TikTok, Netflix, outros streamings. Então é importante você entregar novas experiências para o seu consumidor, novas formas de consumo. Eu acho que isso é bem importante, sabe? Verdade. Tá a um clique, né? O entretenimento tá a um clique, um toque nas nossas mãos aí com os nossos aparelhos e dispositivos. E eu acredito que a gente vai ver muito mais novidade mais para frente. Isso. E eu E acho que essa questão passa muito pela conquista não do consumidor comprar alguma coisa, mas pela conquista do fã barra consumidor, dedicar seu tempo a você, sabe? Você que eu digo, o seu clube, sua competição. Eu acho que é o que mais pega, assim, sabe? Você se atentar muito ao que chamam de economia da atenção, como eu falei antes. É você se esforçar para entender aquele consumidor e entregar uma experiência bacana para ele, não apenas no jogo, ou não apenas na transmissão, mas em diversos momentos. é isso aí. É um tema muito interessante e renderia um episódio muito mais detalhes, né? Principalmente é um tema que a gente pode se aprofundar mais para frente, né? Não? Com certeza, Cláudio. Eu acho que por hoje a gente pode ficar por aqui, né? Acho que foi um papo curtinho, mas bem legal. Como a gente falou no começo, essa é a proposta da gente trazer uma discussão mais rápida, mais curtinha mesmo. Acho que você lavando os pratos já mata esse podcast. É isso aí. Esse assunto, como eu falei, é muito interessante, né? Tem muito a se conversar e se abordar sobre isso. Fica a dica aqui. Essa semana a gente lançou um texto no nosso Medium, lá nas nossas redes sociais, mas você também pode acessar no nosso Medium. Tem justamente um que dialoga muito com esse episódio de hoje. Gabriel, como é que o pessoal encontra a gente no Medium?
vamos lá. Vou do começo aqui, né? Antes, para encontrar a gente nas redes sociais, @SomosEntrelinhas no Instagram e Facebook. Para encontrar no Medium, @EntrelinhasGE, que também é nossa arroba do Twitter. Então, @EntrelinhasGE no Twitter e Medium e @SomosEntrelinhas no Instagram e Facebook. Então é isso, esse foi o nosso primeiro episódio de 2022. Esperamos estar com vocês mais vezes, trocando ideia, debatendo outros temas, recebendo convidados. A gente espera trazer muito conteúdo para vocês nesse ano e contamos mais com vocês, com seu compartilhamento, com seus comentários também, seu feedback positivo, negativo, se tiver alguma coisa que você queira acrescentar a esse debate. Você também pode acrescentar, manda um ADM para a gente, manda um comentário, manda um e-mail para a gente. A gente está super aberto para ouvir vocês. E é isso. Estamos muito empolgados. Vamos embora que essa temporada está só começando. Beleza? Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinhas Gestão Esportiva.